Primeiro jogo do ano, título na conta. Mas agora vem a pergunta: como foram de verdade os estreantes do Clube do Remo? Salve Fenômeno Azul! Aqui quem fala é o Evandro Júnior, sejam muito bem-vindos ao canal Leão Remista. É novo ou já é recorrente aqui no canal? Ó, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, curta e comente, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, que você está gostando e vai nos indicar para mais remistas aqui no YouTube. Ative o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades do canal, beleza? Dito isso, bora pra vinheta. Acabou! Chega de sofrimento, o Leão subiu! Você tá livre, Bom, meus amigos, só para contextualizar, o Clube do Remo acabou de ser campeão da Supercopa Grão-Pará. A minha ideia é da gente analisar como foram os estreantes do Clube do Remo, se de repente o Remo pode utilizar eles na Série A. Lembrando que a gente vai fazer uma análise, mas não vamos crucificar, até porque foi o primeiro jogo do Remo na temporada. Temos que também levar em consideração que o estado do gramado do Mangueirão não estava tão bom como eu falei no vídeo de ontem, mas eu acredito que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia muito positiva desses jogadores. Então, para vocês verem aqui, foram esses jogadores que entraram ontem, né, como de forma titular do Clube do Remo. A gente pode analisar aqui dos titulares que entraram ontem, o zagueiro Léo Andrade como estreante do Clube do Remo, o lateral João Lucas, o volante Zé Ricardo e o atacante Aleph Manga. Então, fazendo uma análise já desses estreantes como que entraram na titularidade, a gente já pode começar com o zagueiro Léo Andrade. Bom, rapaziada, Léo Andrade ontem, na minha opinião, foi até tranquilo, tá? Não comprometeu nada no jogo. Eu acredito que até na análise do próprio vídeo que a gente fez do Léo Andrade, o zagueiro tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Teve uma hora que quase fez o gol ontem, né, do Clube do Remo. Então acredito que para o primeiro jogo, para uma primeira impressão, até deu uma boa impressão. Eu acho que o Remo pode sim utilizar esse jogador na Série A, até porque a gente vai ter que... Lembrando, é o primeiro jogo, a gente vai ter que ver os outros zagueiros. Teve a questão do Marlon, né, que entrou também, mas a gente vai analisar mais lá para frente, né? Bora por etapas, né? Finalizando essa análise do Léo Andrade, eu acredito que o Remo pode sim utilizar esse jogador na Série A e acredito com bons olhos que pode ser também titular do Clube do Remo. Já pulando para lateral, o João Lucas, rapaziada. Bom, o João Lucas me deu uma ótima impressão, sendo bem sincero, até porque eu tava com o pé atrás de ser um substituto do Marcelinho. Cara, foi uma grata surpresa a entrada do João Lucas. Se apresenta bastante no ataque, tem uma reposição boa também na defesa. Obviamente não é perfeito, a questão do gramado complicou um pouco nessa análise, mas, cara, parece ser um jogador que não cansa rápido, né? Pelo menos para um lateral, isso é muito positivo. Eu fico que o Remo também pode usar esse jogador na Série A, com certeza. É um jogador que deu também uma ótima impressão. E se eu desse uma nota para ele, eu colocaria uns 8, uns 8 aí para ele. E pro Léo Andrade, que eu não dei nota, eu vou colocar uns 7. Uns 7 pro Léo Andrade, tá bom? Já pulando pra volância aí, o volante Zé Ricardo. Olha, rapaziada, até antes um pouco do Pikachu entrar, eu tava pensando aqui comigo mesmo. Esse volante aqui, cara, até o momento é o melhor jogador do Clube do Remo. Assim, fez um primeiro tempo muito bom, tá? Muito bom, tem uma ótima visão. Cara, teve uma hora que ele conseguiu sair de 2 marcadores ao mesmo tempo, cara. E pô, para um volante isso mostra uma qualidade muito boa. Obviamente não tá no melhor do seu preparo físico. O próprio jogador mencionou isso na entrevista, mas pô, me deixa uma ótima impressão para de repente, quando o jogador estiver no seu melhor porte físico, nos ajudar bastante. Acredito que o Remo vai ser titular, pelo menos até o momento, dá essa impressão de ser titular do Clube do Remo. A gente não tem como comparar em relação ao Caio Vinícius, né, do ano passado, mas me deu uma ótima impressão também, cara. Inclusive, desses até agora,
Se eu desse uma nota, essa seria a minha maior nota. Eu colocaria uns 9 aí pro Zé Ricardo tranquilamente. Já pulando para o ataque, né, desses 11 que entraram como estreante, o Aleph Manga, foi dentre todos esses como estreante, né, da titularidade do Clube do Remo, foi o que eu achei que ficou abaixo da média. O Aleph Manga ainda tá pesado, não achei, não sei, é aquela coisa, né, cara? A gente não tem como ver porque, pô, o gramado também tava ruim, cara. Mas o que dá pra ter de ponto positivo é que dá pra ver que o Aleph Manga, pô, sabe tocar bem a bola, sabe o que tá fazendo com a bola. E a gente tem que lembrar também, né? Foi o Aleph Manga que deu aquele cruzamento pro Eduardo Melo desviar e o Pikachu fazer o gol. Mas acredito que essa questão física ainda ele tem que, tipo, melhorar muito, muito, muito mesmo. Não fez, assim, na minha opinião, uma boa partida. Nem falaria ótima partida, mas não fez uma boa partida. E se fosse dar uma nota pro Aleph Manga, eu colocaria uns 5,5 aí pro Aleph Manga. Até um 6, vai, só por causa do cruzamento que resultou em gol. Mas acredito que o Aleph Manga ainda, se quiser realmente, pô, é complicado porque, pô, cara, a gente tinha o Pedro Rocha, né, cara, voando, artilheiro, decidindo. E por mais que muita gente fala assim, olha, não podemos comparar que vai ser o Aleph Manga o substituto do Pedro Rocha, mas não tem como a gente não fazer isso, cara, porque é ele que tá jogando ali naquela posição do Pedro Rocha, entendeu? Então, assim, nessa posição é a que mais me preocupa no momento, porque eu não vejo, assim, por hora um substituto. Se for, por exemplo, o Nico Ferreira, que também entrou, que não é um estreante, entrou muito mal também ontem. Esse dá pra gente avaliar um pouco porque não é estreante, né? A gente sabe do potencial do jogador, sabe que ele pode fazer uma marcação boa, mas, assim, finalizando essa análise do Aleph Manga, acredito que entre todos esses, como eu falei, foi o que ficou abaixo da média. E aí sim, pulando para o segundo tempo, entrou mais 12 estreantes. O zagueiro Marlon e o atacante, né? Porque agora é atacante, não é mais lateral. Meio atacante, Iago Pikachu. Então vamos falar do Marlon. Aí sim, eu tinha falado que dentro dos estreantes do time principal seria o Aleph Manga, mas o Marlon conseguiu essa proeza de ser o pior dos estreantes em campo. Eu não vou crucificar o jogador porque ele escorrega. Eu vejo que também é uma infelicidade do jogador, entendeu? Mas achei um zagueiro bem lento. Eu espero realmente que esse erro não se repita, né? Pelo menos dessa maneira, né, gente? A gente tá falando assim que o jogador ele vai errar. Ele vai errar. Mas, pô, você errar dessa maneira que, tipo, dá praticamente o gol pro atacante fazer é muito pior. Vocês não concordam comigo? Principalmente para quem é zagueiro. Como eu falei, não vou crucificar o jogador, a gente vai esperar, né, os próximos jogos para fazer uma análise um pouco mais fria e detalhada. Mas se eu fosse dar uma nota aqui pro Marlon, eu daria uns 3, cara. Uns 3 pro Marlon. Até 2, vai. Não fez uma boa partida realmente para mim. Teve um erro muito grotesco. E aí sim a gente vem pro último estreante desse jogo. Estamos falando de Iago Pikachu. Eu acho que não tem como a gente não falar nada, uma outra nota, a não ser com um 10, né, cara? Eu já adianto que pro Iago Pikachu é um 10. Foi um jogador que entrou e mudou totalmente a cara do time. É um jogador que, como eu falei no vídeo anterior, é muito curioso a visão que o Pikachu tem, cara. Ele consegue, daquele meio campo, tanto ir para a esquerda, tanto ir para a direita, no ataque ofensivo, sendo tanto como armando, como também definindo a jogada. Então, olha, assim, eu fiquei bastante surpreso, cara. Bastante surpreso. Eu não sou aquele torcedor que fica falando, ah, veio do rival e tal. Não, cara, eu já esperava que o Iago Pikachu fosse performar bem, mas superou minhas expectativas. Eu confesso pra vocês. Além do que, o jogador fez gol, né, cara? Então, além de mudar a cara, além de se movimentar bem, se apresentar, chamar responsabilidade, pô, é o primeiro jogo da temporada, rapaziada. Então a gente tem que levar isso em consideração. O gramado é ruim e você jogar desse jeito, acho que então realmente vale uma nota máxima aqui pro Iago Pikachu. Eu realmente espero que deve ser titular
da Série A. E eu espero que esse seja o primeiro gol de muitos que o Pikachu faça aí pelo Clube do Remo. Bom, meus amigos, dentre esses estreantes, você discordou de alguma análise minha aqui? Coloque aqui nos comentários que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Lembrando, esse é o primeiro jogo da temporada, então a gente tinha que fazer uma análise mais fria, entendeu? Não tão detalhada por esse fator. Mas fique à vontade para colocar a opinião de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, como vocês já sabem. Ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro das novidades do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre.